Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de programação em C. Na aula de hoje nós falaremos sobre arrays, arranjos, também conhecidos como vetores em C. Antes da gente falar sobre vetores, devemos recordar algumas coisinhas que nós sabemos sobre variáveis. Eu fiz aqui esse programa básico, que é para a gente observar o tamanho de cada tipo de variável em bits. Então eu coloquei aqui o char, o int, o float e o double. Vamos rodar. Nós podemos observar pela execução do programa que o char possui 8 bits. Aí, ó, size of char, size of int. O retorno da função sizeOf e o tipo que eu passo aqui, ou qualquer coisa que eu passe aqui, é em bytes. Por isso que eu multiplico por 8 para a gente ter o valor em bits. Tá? Então a gente está vendo aqui que o char tem 8 bits, o inteiro 32, assim como o float. Já o double tem 64 bits. Vamos recordar que uma variável é um espaço de memória que a gente reserva para colocar um valor. Por isso a gente tem que colocar o tipo dessa variável e o nome. E há 3 coisas que devemos observar a respeito dessa variável, que são o seguinte. Deixa eu declarar aqui uma variável, v1. Vou iniciar ela aqui com o valor 12. Primeira coisa que a gente vai observar é o endereço onde essa variável está armazenada. Para saber qual é o endereço da variável, eu vou usar esse operador, o i comercial, antes do nome dela. Então esse printf aqui está me dizendo qual é o endereço onde a variável está sendo armazenada, em que local da memória ela está sendo armazenada. Vai ser um número hexadecimal. A segunda coisa que a gente vai observar é deixa eu só corrigir aqui o endereço. A segunda coisa que a gente vai observar é o tamanho da variável. Para isso eu vou usar o sizeOf. E a última coisa que a gente vai observar é o valor, que já é o que a gente costuma ver, né? Numa variável, tamanho, vou colocar aqui, D e multiplica por 8 para saber em bits. Então, o valor, eu vou colocar aqui %D e eu vou tirar o operador i aqui para colocar o valor. Vamos executar o programa. Então, o endereço da variável, isso aqui é o endereço de memória onde ela está armazenada. É um número hexadecimal. O tamanho dela é 32 bits. O valor dela é 12. Então, são essas 3 coisas que a gente tem que observar para conseguir entender o conceito de vetor, ou array, ou arranjo. Eu quero. Então, eu declarei essa variável v1 como um inteiro. Se eu quisesse outras variáveis do tipo inteiro, eu poderia fazer isso. Vamos repetir o experimento que a gente fez para cada uma dessas 3 variáveis. E aqui o V2. O que nós temos aqui, ó, para as 3 variáveis? O endereço da variável V1 é esse endereço de memória, o endereço da variável V2 é esse aqui, o endereço da variável V3 é esse aqui. Cada uma delas possui 32 bits, porque obviamente cada uma delas é um inteiro, é um int. E os valores armazenados são 12, 13 e 14. Um array ou um vetor é uma coleção, é uma estrutura de dados bem simples. Ele é uma coleção de elementos de um mesmo tipo. Então, ao invés de eu ter declarado essas 3 variáveis do tipo int, eu poderia ter feito o seguinte. Eu poderia ter criado um vetor de inteiros com 3 posições. É assim que a gente declara um vetor. E para referenciar cada inteiro, então,
eu declarei um vetor, eu tenho aí 3 posições na memória. O que foi que eu fiz? Coloquei 3 posições na memória, tá? E ao contrário do que eu fiz anteriormente, em que cada uma dessas 3 posições da memória tinha um nome, V1, V2, V3, essas 3 posições são referenciadas por um único nome, que é o V. Entendido? E como é que eu faço para iniciar a colocar valores nesse vetor? Eu tenho 2 maneiras. Eu posso fazer assim, ó, o primeiro elemento, que é o 0, eu vou colocar como 11. O segundo elemento, V, eu abro isso aqui, o colchete, coloco o índice aqui dentro. Isso aqui é o índice, a posição que eu estou colocando do vetor. Vou iniciar com 12. E o V, índice 3, eu vou colocar aqui 13. E aí a gente pode repetir aquele experimento que a gente fez com esses 3 vetores. Com esses 3 valores do vetor V. Vou colocar aqui até dentro de um for para ficar mais fácil. Eu quero banana com leite. Fale com a mamãe. Não faz. Mamãe, eu estou gravando aula, tá saindo a tua voz na aula. Pronto, eu vou repetir esse experimento com esses 3 valores que eu estou armazenando no meu vetor. V índice 2 é 0. Agora vai dar certo. Tinha um errinho aqui, tinha que trocar o 3 por 0. Pronto, agora está correto. Ó. O índice 2 é 13. Igual como eu inicializei aqui. Certo? Por que que esses índices, você tem que tomar bastante cuidado do porquê que esses índices eles vão de 0 até o tamanho do vetor menos 1, tá? Eu declarei aqui um vetor de tamanho 3, ou seja, ele possui 3 posições, são 3 inteiros. E os meus índices vai de 0, 1 e 2, não vai até o terceiro. O meu vetor só ocupa essas 3 posições. Por quê? Porque na verdade esse índice não é exatamente a posição que o valor ocupa no vetor, e sim o passo, o tamanho que eu tenho que dar na memória, tá? Para poder chegar no próximo valor. Para entender isso, vamos fazer o seguinte: a gente já sabe qual é o endereço do V índice 0. E olha só que curioso. Se eu mandar imprimir o endereço do V índice 0 e o endereço do vetor, o que será que eu vou obter? Eu obtenho exatamente o mesmo valor, tá? Porque o endereço do primeiro elemento é exatamente o endereço do vetor. Então, quando eu uso somente V, eu estou usando, na verdade, um ponteiro, tá? Que é o endereço de memória onde o primeiro elemento está armazenado. Dito isso, cada índice aqui vai dizer quantas vezes eu vou ter que dar um passo no tamanho de um inteiro, tá? Na memória do computador, para poder buscar o próximo endereço, que é o próximo resultado. Vamos fazer um experimento aqui para você entender. Eu vou pegar um ponteiro para void. É um ponteiro que não armazena nada. E eu vou pegar o endereço do vetor. Para ficar mais claro, eu vou pegar o endereço do primeiro elemento do vetor, do V índice 0, que é o mesmo endereço do vetor. Eu poderia ter escrito aqui só o V, mas eu vou fazer assim para que você enxergue e ache bem claro, deixe bem claro. Tá?
Então vamos lá. Vamos dar um printf no endereço de IP. Ó, o endereço apontado por P olha só, é exatamente o mesmo endereço do vetor, que foi o que a gente armazenou aqui. Entendido? Então é importante você ter esse conceito, tá? Vamos ver qual o valor que está armazenado em P, que é o ponteiro que eu apontei para o primeiro, eu coloquei no primeiro elemento do vetor. Para conseguir extrair o valor de um vetor, a gente usa esse operador asterisco. E eu vou ter que fazer uma pequena adaptação aqui. Como o valor armazenado dentro do vetor é inteiro, eu vou ter que colocar aqui um int asterisco, que é um cast na variável no meu ponteiro. Já que meu ponteiro é void, eu tenho que dizer o que é que eu vou imprimir, tá? Então é um ponteiro para inteiro, senão não dá certo o meu printf. Olha só, o endereço de V0 é esse aqui, que é exatamente o mesmo endereço de V. Então, tanto faz eu colocar o i comercial V0 ou simplesmente o nome do vetor. Essa é a posição do primeiro elemento. O endereço apontado pelo meu ponteiro que eu criei é o mesmo endereço lá do vetor. E o valor armazenado em P é 11, ou seja, o mesmo valor do meu primeiro elemento. Agora vamos fazer um for percorrendo este vetor, mas da seguinte forma: eu não vou utilizar mais o próprio vetor, eu vou utilizar o meu ponteiro, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o endereço armazenado no ponteiro e vou somar o meu índice, certo? Eu acho que eu posso tirar esse printf aqui do meio, já não me interessa mais. Então vou fazer o seguinte: o endereço é esse, o valor a gente vai fazer aquele mesmo esquema. Vamos pegar o operador asterisco, fazer um cast para ponteiro de inteiro, colocar o nosso P mais o I. Esse é o tamanho de um inteiro, tá? Então vou ter que colocar aqui size of int. O endereço da variável V0 é esse aqui, o valor da variável V0 é esse aqui, o endereço da variável V-índice1 é esse daqui, o valor da variável V-índice1 é 12, tal qual a gente inicializou aqui. O endereço da variável V2, V-índice2 é esse aqui, e o valor da variável V-índice2 é esse aqui. Portanto, é para isso que serve o meu índice. Ó. O índice começa com 0. Quando ele for 0, vai ser o endereço do próprio P, que é o próprio V0, V-índice 0. Quando ele for 1, eu vou pegar uma vez o tamanho de um inteiro, vou adicionar o endereço que eu tinha, ou seja, eu estou aqui numa posição, vou andar uma posição do tamanho de um inteiro, para chegar lá na próxima posição. E quando ele for 2, vai ser 2 vezes o tamanho de um inteiro. Então eu tenho que andar 2 vezes o tamanho de um inteiro. Então, portanto, essa é a maneira da gente iniciar os valores do nosso vetor de 3 posições. Outra maneira da gente fazer isso é a seguinte. Vou colocar aqui o i primeiro. Vou criar um vetor V de 3 posições e iniciar ele com os valores. Para colocar os valores eu vou botar entre chaves. E aqui eu já coloco 11, 12 e 13. Então temos aqui o endereço do primeiro valor, do segundo e do terceiro. A gente já entendeu o conceito de índice, né? Vai de 0 até o tamanho do vetor. Entendido? Quando eu inicio o vetor desta forma, eu não preciso dizer o tamanho, tá? Eu já posso declarar o meu vetor dessa forma. Então, isso aqui é uma outra maneira de eu declarar o vetor.
E aí ele vai ter tantos elementos quantos eu passar aqui dentro. Para a gente fazer um teste, eu vou colocar um define, que é uma diretiva de pré-processamento, que vai definir uma constante simbólica. Então eu estou colocando aqui o tamanho como 3. Então se eu quiser mudar o tamanho do vetor, basta botar o 3. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar aqui tam, e aí ao invés de ficar mexendo nesse índice aqui, eu vou até o tam. Fica mais fácil de eu trabalhar. E eu obtenho exatamente o mesmo resultado que eu tinha antes. Olha só, o endereço do V0, do V1 e do V2. E os valores, índice 1, índice 2, índice 3. 11, 12 e 13. Agora, uma coisinha que a gente tem que observar, eu vou tirar esse for e vou colocar como era antigamente. O endereço do V índice D é P e o valor é %D. Isso, é isso que eu quero saber, tá? Vou tirar o ponteiro, já que eu não estou mais usando. Deixar tudo comentado. Perdão, tá errado. Tem que usar aqui o endereço e o valor. Agora vai dar certo. Pronto, aqui o endereço e o valor. Nesse endereço de memória eu tenho esse valor. Nesse endereço de memória eu tenho esse valor. Nesse endereço de memória eu tenho esse valor. Esse endereço de memória é o V índice 0. Esse endereço de memória é o V índice 1 e esse endereço de memória é o V índice 2. Aí a gente tem que tomar cuidado com o seguinte: o C ele não faz verificação de índice, ou seja, eu posso colocar qualquer coisa no índice e se não for o endereço de memória, se aquele endereço que o índice vai bater em cima não for um endereço reservado, o programa vai mostrar qualquer coisa. Se ele for um endereço reservado na memória já para um outro programa, para uma outra coisa, a gente vai ter um erro. Então olha só, eu posso ir daqui de menos 10 até o tamanho, ou seja, eu estou começando a ver o vetor antes dele sequer existir. Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, até chegar nas 3 posições que eu iniciei, que é 11, 12 e 13. Ele está pegando uns valores que são as marmotas, é lixo. Isso aqui é lixo que está armazenado lá, tá? Por isso que é importante sempre que a gente for criar uma variável, a gente iniciar ela com algum valor, porque senão a gente vai pegar o lixo que estava lá. A não ser que o seu compilador já inicialize ela com 0. Então, olha só, eu vou começar aqui, menos 10 era muita coisa, eu vou começar de menos 5 e vou até o tamanho mais 5. Ou seja, eu vou pegar 5 posições antes e 5 posições depois. Ó, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. O meu vetor é esse aqui. É até aqui. 11, 12, 13. Foi o que eu iniciei. Certo? São aqueles endereços de memória, se você tiver anotado em algum canto aí, ó, se você comparar, é o que está valendo. Mas o C, ele não faz verificação de índice, então em teoria você pode acessar qualquer valor de qualquer endereço de memória que esteja aqui ao redor, tá? Lembre-se que a gente está trabalhando, apesar de estar usando o índice, é como se fosse aquele void, asterisco P, como se fosse aquele ponteiro, a gente está só somando alguns endereços de memória à frente ou atrás. Então é aquele for que está sendo feito com aquele ponteirozinho void, P asterisco, né? Então você está indo para frente da memória, está voltando para trás da memória, você não vai verificar se essa memória faz parte do seu vetor ou não. Então se você cometer um erro do tipo dar um printf num V índice 3, isso aqui, se você cometer esse erro, digamos que você queria ver o último elemento do vetor, né? Aí você sabe que o vetor tem 3 elementos. Vamos botar aqui o próprio tamanho. É um erro comum de cometer.
Ó, o último elemento do vetor você coloca aqui o tamanho. A gente definiu ali o tamanho como 3. Digamos que você quer verificar o último elemento de um vetor, aí você passa esse printf, né? O último elemento do vetor, aí você passa o tamanho, porque você sabe que o tamanho dele a gente definiu como 3, mas podia ser qualquer outro tamanho. Então o tamanho vai ser colocado aqui e o valor vai ser colocado aqui. Só que isso dá um erro, você sabe que dá um erro. Aqui, o último elemento do vetor é v3 igual a 8, não é? Por que não é? A gente sabe que o vetor tem 3 elementos, mas o último elemento não é o índice 3, é o índice 2. E vem um valor aqui, 8. De onde é que veio esse 8? A gente não atribuiu esse 8 em lugar algum. Ó. Em lugar algum a gente atribuiu esse 8. A gente começou o vetor com 11, 12, 13. O que é que está acontecendo? A gente superou o tamanho do vetor, a gente foi para o índice 8, para o índice 3, que é bem aqui. O nosso vetor ele vai daqui para cá. Ó. Nosso vetor começa bem aqui, ele termina aqui. Então a gente está pegando uma posição de memória a mais, e está pegando esse valor. De onde é que esse valor veio? Só Deus sabe. Tá? Outro erro que a gente podia cometer também é fazer o V3, achando que a gente está trabalhando no último elemento, receber um valor. Vamos colocar aqui 14. Ó. Colocar aqui 14, será que dá certo? Quando a gente fez isso aqui, a gente alocou um espaço de memória para a gente trabalhar. Será que o computador vai permitir que a gente trabalhe com um espaço de memória que não foi alocado para a gente? Olha só, permite. O último elemento do vetor é V3, é 14. O espaço alocado para a gente não foi esse, mas a gente está mexendo com um espaço que nem foi alocado para a gente. Isso pode trazer consequências imprevisíveis. Só para a gente terminar, uma outra maneira da gente iniciar um vetor, eu posso fazer o seguinte, ó, vamos colocar aqui um vetor de tamanho 5, são 5 elementos. Aqui eu vou corrigir, vou começar do 0 e vou até o tamanho. Eu vou comentar esses erros aqui. Você já sabe que está errado, depois você descomenta para testar. Estou colocando um vetor de 5 elementos, mas eu estou iniciando somente 3 elementos. O que será que acontece? Quando eu fizer isso, eu vou iniciar os 3 primeiros elementos e o restante vai ficar com 0. Olha só, posição 0 é 11, é 1, é 12, é 2, é 3, a posição 3 é 0 e o 4 também é 0. Se eu quiser iniciar um vetor totalmente com 0, basta fazer isso. Olha só, estou iniciando meu vetor totalmente com 0. Ou isso, ou você faz um for, né, e inicia cada posição com 0. Como eu falei, uma outra maneira da gente iniciar um vetor, declarar um vetor é dessa forma. Eu não digo o tamanho dele, mas eu tenho que colocar cada um dos elementos. Como são 5, vamos colocar aqui 11, 12, 13, 14, 15. São os meus 5 elementos. Tamanho é 5. Então, ó, eu não coloco o tamanho, já digo que eu já sei que ele vai ter 5 elementos, então eu passo aqui, ó, os 5 elementos. Tá aqui, 11, 12, 13, 14 e 15. E aí eu tenho que observar o seguinte, se eu fizer isso, eu posso cometer um erro bem aqui. Por exemplo, se eu só passei 4, isso significa que o meu vetor só vai ter 4 elementos. E aqui no tamanho eu estou indo até onde? Estou indo com uma posição a mais. Então eu estou acessando um endereço de memória que não pertence ao meu vetor. Olha só, o V índice 4, ó, isso aqui é o 0, 1, 2 e o 3. O V índice 4 é um endereço de memória que tem um valor lixo lá. Entendido? E outra coisa, outro erro que eu posso cometer é fazer isso. Quando eu iniciei o meu vetor, ele tinha, dessa forma, ele vai ter
6 valores, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E o meu tamanho bem aqui está em 5, então vai de 0 até 4. Eu vou perder essa última posição. Olha só, perdi a última posição. Então o ideal é que sempre que você for utilizar um vetor, você já declara um tamanho para ele, tá? Declara aqui um tamanho, isso aqui vai ter 5 posições. E o que será que acontece? Ó, esse vetor tem 5 posições porque eu defini o tamanho como 5 posições, mas eu estou passando 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que dá certo? Será que a gente tem algum erro? Como você pode imaginar, não tem erro, né? 0, 1, 2, 3, 4 e acabou. O vetor acaba bem aqui, tá? Acabou bem aqui, certo? Então eu declarei 5 posições e estou iniciando, o vetor acaba bem aqui. Mas professor, dá um incremento ali no tamanho do for, só para a gente ver se aquele valor vai ser armazenado ou não. Não foi armazenado, porque o meu vetor foi alocado em 5 posições. Então, o que o meu vetor está valendo é esse aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Apesar de eu ter a 5ª posição e ter passado um valor para lá, perdão, eu nem tenho a 5ª posição. Apesar de eu ter passado um valor para a 5ª posição, esse valor aqui foi para o limbo, foi perdido. Ele não foi armazenado consequentemente, tá? O meu vetor só vai de 0 até 4, porque são 5 posições. Então, quando a gente for declarar um vetor, a gente coloca o tamanho e fica atento para passar o número de valores correspondente ao tamanho do vetor que a gente criou. Bom, professor, como é que eu faço para passar um vetor numa função? Vamos colocar aqui esse for justamente dentro de uma função. Para fazer uma função que vai receber um vetor, a gente declara o vetor da seguinte maneira. Como um vetor que vai ser passado é um vetor de inteiro, eu não preciso dizer o tamanho aqui, tá? Não preciso dizer isso, nem preciso fazer isso. Eu digo só que é um vetor de inteiro. Mas é sempre bom a gente passar o tamanho do vetor bem aqui, tá? Embora a gente esteja definindo como tam, é sempre bom a gente ter uma variável local passada no parâmetro da função, para que a função tenha controle dos valores que ela está trabalhando. Então o vetor vai ser passado dessa forma, e aqui a gente passa o tamanho. O for que está dentro dessa função é só para imprimir o que a gente estava imprimindo lá embaixo. O endereço da variável e o valor da variável. E vai de 0 até t. Na verdade, t menos 1. Esse código está bem simples de entender. E vamos rodar. E aqui eu faço uma chamada printf, eu passando o vetor e passando o tamanho dele. E o comportamento vai ser exatamente igual ao que a gente tinha antes. Exatamente o que a gente tinha antes. 11, 12, 13, 14 e 15. Isso aqui é quando a gente implementa a função. Se eu tivesse feito a declaração da função antes, como eu costumo fazer, eu coloco a implementação da função, das funções após o main, que é para não atrapalhar o raciocínio. Como é que eu faço a declaração aqui em cima? A minha função é void, ela retorna void, é printfv, né? Ela recebe um vetor de inteiro e um inteiro. Então é assim a declaração da função. Eu não preciso passar o nome, só estou dizendo que é um vetor. E o comportamento é exatamente o mesmo. Outra maneira de fazer isso, ao invés de dizer que é um vetor, é dizer que ela vai receber um ponteiro.
e o comportamento é exatamente o mesmo. Ou seja, a gente tem duas maneiras de fazer uma função que recebe um vetor, tá? E lembrando que é sempre bom passar o tamanho do vetor para que qualquer interação que seja feita aqui a gente faça com base no tamanho que foi passado. Então sempre que a gente for chamar uma função com um vetor, a gente passa o vetor e passa o tamanho dele. Entendido? Bom, é isso aí, meus queridos, espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, sugestão, coloca nos comentários do vídeo ou no chat da disciplina no WhatsApp, ou também na turma no sala de aula no Google Classroom. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, gente!